17 de junho. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nabete, soube disso, voltou do Egito, para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu: dê-me 3 dias para pensar. Depois voltem para saber minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai Salomão. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a esse povo? Eles disseram: se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a esse povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicote de pontas de metal. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltavam para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens. Disse ao povo: meu pai lhe impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicote de pontas de metal. Assim, o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi a vontade do Senhor, pois cumpriu a promessa do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Iás de Siló. 1 Reis 12, de 1 a 15. Nosso texto de hoje descansa num fato histórico, a divisão do reino davídico-salomônico. Nele, não são as pessoas ligadas à corte que pedem mudança, mas o povo, sujeito à corveia, uma espécie de trabalho escravo, e à tributação. Todo o desenvolvimento da narrativa é em torno de questões políticas, participação popular na escolha do governante, negociação, jogo de interesses, não aceitação de um rei e rompimento do Estado. É interessante pensarmos nisso, será apenas uma oposição ao monarca ou à própria monarquia? O fato é que a noção entre o que é certo e o que é errado depende muito do meio em que se vive. Precisamos de um norte para discernir entre o que podemos e o que não devemos fazer. Todos nós carregamos, além da herança genética, uma bagagem social. Roboão assume o lugar de seu pai Salomão no trono, mas como Deus havia dito que aconteceria, assim aconteceu. O episódio que o novo rei causou foi o estopim para a divisão entre a tribo de Judá e as demais tribos de Israel. A insensatez de Roboão destoa totalmente da sabedoria de seu pai. Deu as costas ao conselho dos anciãos para dar ouvido aos seus parceiros. Isto é, ignorou a experiência para abraçar a indolência. Aqueles jovens eram completamente desprovidos de sensibilidade e de moral. E se Roboão seguiu os conselhos deles, foi porque a mesma malignidade controlava o seu coração. Precisamos ter muita cautela e pedir ao Senhor muita sabedoria para saber a quem dar ouvidos. Um cristão que mantém um relacionamento íntimo, diário com Deus, percebe a diferença entre o certo e o errado e sabe lidar com os bons e maus conselhos. Se os teus amigos íntimos são pessoas que não lhe edificam em nada espiritualmente, pelo contrário, lhe enredam por caminhos tortuosos, cuidado. Não caiamos na tolice de buscar pessoas antes de buscar a Deus. Roboão seguiu não somente seus jovens amigos, mas também o seu próprio coração corrupto e causou a divisão de Israel. Jeroboão, também motivado por ímpios conselhos, criou paliativos abomináveis para garantir o seu reinado e levou o povo à idolatria. Eis 2 abominações aos olhos do Senhor que têm sido
os piores vilões: divisão e idolatria. Queridos irmãos e irmãs, se a nossa vida estiver nas mãos do Senhor, Ele certamente nos guiará aos lugares certos, às amizades corretas e a boas atitudes. Que o nosso legado nesse mundo não deixe marcas de impiedade, mas marcas que apontam para as salvíficas marcas de Cristo. Vamos orar? Deus Pai misericordioso, confessamos que temos falhado na nossa missão de amar e servir ao nosso próximo. Temos ouvido os vários conselhos que não são os seus e que não vêm de pessoas, ó Deus, que temem ao Senhor. Dai-nos, Pai, a sabedoria, o discernimento e entendimento de escolher as nossas amizades, de dar ouvidos, ó Deus, para aqueles que aconselham para o bem, que trazem, ó Deus, no seu coração o testemunho do Teu Santo Espírito e na sua vida os frutos de uma vida em comunhão contigo. Pai, em nome de Jesus nós pedimos, seja conosco, perdoa a nossa fraqueza e dai-nos coragem e fé. Tem piedade de nós, oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Bom dia, que Deus abençoe a sua sexta-feira, que o seu final de semana seja abençoado no nome santo do Senhor Jesus.